Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, meninos, hoje é dia 19 já, de agosto, nós estaremos aí dando sequência à aula da semana passada. Na semana passada eu passei para vocês uns exercícios que começavam aí na página 24 e eram finalizados aí na página 27. Então, hoje nós estaremos corrigindo esses exercícios, tá? Em seguida, tem aí a proposição aí de tarefa para casa, tá? E meninos, o que acontece? Desculpa que meu computador, acho que ele deu uma travada aqui. É uma pesquisa. Essa pesquisa, no final da aula, eu vou mostrar para vocês qual é essa folha de pesquisa, qual é essa proposta que está disponível no Google Classroom. É uma pesquisa em que vocês vão procurar aí, vocês vão pesquisar sobre os processos de formação das palavras. Então, nós temos aí a derivação e a composição. Daí, dentro da derivação e dentro da composição, tem-se, os subtópicos aí de estudo, outras classificações dentro dos dois, tá? Uma pesquisa que eu optei em pedir para vocês fazerem uma pesquisa agora sobre esse conteúdo, para vocês se interarem um pouco, para vocês já darem uma estudada e para a próxima aula, para que a gente possa entrar nesse conteúdo, já com vocês a par aí por dentro aí, o que são e como são classificados esses processos de formação das palavras. Então, agora nós iremos começar aí a correção. Lembrando que é a partir do exercício número 2, porque na aula passada nós corrigimos até o número 1, e aí eu falei para vocês, a partir do número 2 aqui, é para ser feito durante essa semana, da página 24 a 27. Então, aqui no número 2, nós temos aí, leia a primeira estrofe de um poema. Mentiram-me ontem, e hoje mentem novamente, mentem de corpo e alma completamente, e mentem de maneira tão pungente, que acho que mentem sinceramente. Então, pungente aí é o que afeta profundamente os sentimentos, muito comovente. Seguindo aí, vou aumentar o tamanho da letra. É possível identificar a quem o eu lírico está se referindo? Explique. Não tem como saber, Porque não tem como, Ele não faz referência direta, ele não fala diretamente. Ele faz uso aí da terceira pessoa, então tem a impessoalidade, então não é possível saber a quem ele faz referência. B. O eu lírico expõe a seguinte afirmação: acho que mentem sinceramente. Pela lógica, seria possível mentir sinceramente? Explique. Não. Por quê, meninos? Porque são situações completamente diferentes. Ser sincero e ser mentiroso são situações opostas. Então, mentir não é algo sincero, Mentir é obrigatoriamente não ser verdadeiro, ou seja, falso. C. Qual é o radical das palavras? Novamente, completamente e sinceramente. Então, novamente, nós temos o nove. O completamente, nós temos o complet. E o sinceramente, nós temos o sincere. Quase inglês, Parece inglês. D. O que há em comum entre essas palavras do ponto de vista morfológico? Nós temos aqui o acréscimo aqui do mente, que é o quê? Um afixo, que é classificado como sufixo. Seguindo aí, letra E. As palavras sincero, novo e completo pertencem a que classe gramatical? Com o acréscimo do morfema mente, elas passam a pertencer a qual classe gramatical? Então, as palavras elas são classificadas como adjetivo, quando é acrescentada a terminação mente. Então, aí elas já passam a ser classificadas como um advérbio. F. O morfema mente
Altera o sentido da palavra? Explique. Sim, né? Por quê? Porque ela passa a apresentar o sentido de modo, tá? G. Qual é o nome do morfema acrescentado após o radical de modo a alterar-lhe, nossa, puxei o R, hein? O sentido? Então, é o sufixo. Na live passada, nós falamos, ó, linguagem coloquial, até rachar sobre sufixo, prefixo, né, que são os afixos. Seguindo aí, olha só, nós temos aqui essa exemplificação aqui de divisão silábica e divisão em morfemas. Sexto ano estuda muito isso daqui, né, questão dos morfemas, dos sons, né. Então, a divisão silábica, ela vai ser diferente da divisão dos morfemas, porque os sons, né, são representados pelos morfemas. Olha aqui, ó, divisão silábica de impossível, impossível. Agora aqui, já a mórfica, impossível. Tá? Vamos aqui então, ó. 3. Com base no exemplo, faça a separação mórfica destas palavras e identifique os morfemas que elas as compõem. Então, olha aí, sorveteiro. O sorveteiro tem o radical mais o sufixo. Então, aqui, olha que o sorvete e o eire, né? Radical, sufixo. Valoroso. Valoroso. Então, nós temos um radical e um sufixo. Gostássemos. O gostássemos é composto aí por um radical, uma vogal temática e uma desinência modo temporal e número pessoal. Depois aqui, o imperfeito. Nós temos o prefixo, o radical e a desinência nominal. Seguindo, deixa eu só... Pronto. Letra E. Vendemos, né? Nós temos aí um radical, uma vogal temática e uma desinência número pessoal. Infelizmente. O infelizmente. Temos um prefixo, um radical e um sufixo. Quarto exercício. Observe o anúncio publicitário ao lado. Esse anúncio publicitário apresenta um fato curioso da corrida espacial que ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960, que culminou com a chegada do homem à Lua, em 1969. Que fato é esse? Então, foi o quê? Os Estados Unidos, eles investiram milhões para descobrir uma caneta que funcionasse no espaço. E aí a Rússia foi lá e utilizou o que já tinha, que era um lápis. Então, essa história aí, né, esse anúncio publicitário aí, é meio que chega a ser até engraçado, né? Gastaram milhões de dólares né, de não só o dinheiro, mas o tempo, né, para descobrir uma caneta que funcionasse no espaço, e a Rússia foi lá e falou, não, peraí, eu vou usar lápis, tá? B. O que pode concluir desse fato? Que as ideias simples são as mais o quê? Criativas, e elas aparecem diante de uma necessidade, de algo que, né, precisa ser resolvido, e o que é o simples e é mais criativo, tá? E nesse caso, gastou até menos, né? Menos tempo e menos din-din. C. Identifique algumas formas verbais retiradas do anúncio e indique o radical e a vogal temática de cada uma delas. Então, olha só. Deixa eu só alinhar aqui. Investiram, gastaram, funcionassem, pudessem. Então, aqui, o radical investe, gaste, funcione, pude. E as vogais temáticas são I, A, E. Desculpa, I, A, E. Tá? D. A qual conjugação pertencem essas formas verbais? Investiram é a terceira conjugação. Por quê? Porque o verbo no infinitivo, investir, termina em ir. Primeira, segunda, terceira conjugação. Primeira, verbos terminados em ar. Segunda, terminados em er. E terceira, terminados em ir. Gastaram e funcionassem
é a primeira conjugação, porque é gastar e funcionar, verbos terminados em ar. E pudesse, vem de poder, é a segunda conjugação. E, além do radical e da vogal temática, o elemento que restou nas formas verbais são denominados de quê? De desinências, eles são desinências. F. A desinência que aparece no final das formas verbais altera o sentido da palavra, aponte a função dessa desinência na estrutura da palavra. Então, no caso aí, não. Por quê? Porque as desinências, elas possuem, elas têm aí uma função de informar. Então, no caso das nominais, né, que é gênero e número, e das verbais, né, que é pessoa, número, tempo e modo. Vamos lá para 27, letra G. As palavras americanos e russos existe desinência. Justifique essa informação. Então, essa informação está correta por quê? Porque as palavras, elas têm desinências nominais, que fazem referência a gênero e número. Gênero o quê? O O, né? E o número é o S, então indica masculino e o S indica plural. Exercício 5. Identifique as palavras que contêm sufixo, utilizando esse código aqui do S, e as que contêm desinência, usando o código D. Letra A. Amaram. Então, nós temos uma desinência, número pessoal. Nós temos o S aqui, né, que veio para amado, porque tem sufixo, amado. Amável, novamente aqui nós temos sufixo. Amamos, desinência. No quadro B. Gostável, nós temos um sufixo. Gostaste, nós temos uma desinência. Gostoso, nós temos um sufixo. E gostosura, nós temos um sufixo. Como que eu faço essa diferenciação? Um macete aí. Você tem que entender que desinência só vai ter em conjugação verbal, em verbo que foi conjugado. E sufixo, ele vai estar aí em outras classes de palavras. Mas a desinência, ela só vai aparecer, desinência número pessoal, modo temporal, ela vai aparecer só em verbo, porque os verbos precisam estar conjugados, né? Ou não. Então, nós temos que prestar atenção nisso, tá? A. Qual é o radical dos grupos das palavras acima? Então, no grupo A, nós temos o an, e no grupo B, nós temos o goste. B. É correto afirmar que as palavras de cada um desses grupos pertencem às mesmas famílias, isto é, são cognatas? Por quê? Nesse caso aí, sim, porque as palavras do grupo A têm o mesmo radical e as palavras do grupo B também têm o mesmo radical. Ambas aqui, né? An e goste. Seguindo aí. Deixa eu encaixar, pronto. Faça a análise morfológica dos elementos destacados abaixo. Que elementos são esses? São esses que estão em negrito. Então, letra A, soneca. Esse eca é um sufixo. Cafeteria. Nós temos o T, que é uma consoante de ligação. Terminássemos é uma desinência verbal. Não precisa colocar se ela é modo temporal, se ela é número pessoal. Só desinência verbal, tá? D. Reler, nós temos o prefixo. E. Bonita, desinência nominal. F. Vendedor, radical. Pagar, né? Esse A aí, né? Nós temos uma vogal temática. E por fim, ali na letra H, inseticida. Nós temos o I como vogal de ligação. Porque utilizou o inseto, né? Que a palavra inseticida vem de inseto mais o I, o inseticida. E aí juntou as duas palavras e colocou aí a vogal de ligação para que não ficasse estranho, né? Ficasse inseticida, ficasse um T mudo. 2. Releia essas orações e substitua as expressões em destaques por termos formados por prefixos ou sufixos do mesmo sentido. Letra A. Ela não ficou feliz com o que viu. Infeliz. B. A professora pediu que a aluna tornasse a ler seu poema. Relesse. C. O engenheiro avaliou os estragos na plantação de café, no cafezal. D. Ricardo ama ler. Toda semana vai a uma loja de livros e compra uma nova obra. Então, aí nós temos aí livraria, tá? Que é a loja de livros.
Agora eu vou mostrar para vocês a proposta aí de pesquisa, tá? A folha aí. É essa aqui, meninos. Então, nós temos aí, né, pesquisa a respeito dos seguintes processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Lembrando que, dentro da derivação, nós temos os subtópicos, né, as classificações, e dentro da composição também, tá? Então, você vai explorar aí toda essa temática dentro dessa pesquisa, tá? Que já funciona como material de estudo e que vocês podem deixar guardado e devem deixar guardado, né, para as próximas aulas e outras atividades. E para que vocês, né, igual eu falei no início da aula, que nós possamos começar aí esse conteúdo com vocês já um pouco a par do que sejam, né, esses processos aí de formação de palavras, tá bom? Meninos, um beijo para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, só me procurar. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, nono ano, como é que vocês estão essa manhã de quarta-feira? Eu espero que bem, espero que tenham passado bem aí desde semana passada, né? Nosso último encontro foi na sexta-feira. E pessoal, eu voltei com as aulas aqui no YouTube para dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, então aí no nosso capítulo 5, né, no módulo 3. Bom, pessoal, nas últimas aulas nós vínhamos falando sobre a Oceania, fizemos uma caracterização geral da Oceania, apresentando também os aspectos naturais da Oceania, isso na primeira semana. Na segunda semana, semana passada, na quarta-feira, semana passada, nós falamos um pouco sobre a população da Oceania, caracterizamos um pouco sobre os aspectos econômicos, sobre os aspectos demográficos da Oceania. E hoje nós vamos dar início, então, a um novo conteúdo falando sobre as regiões polares, tá bom? Então, nosso conteúdo, então, hoje é sobre, deixa eu colocar aqui na tela para gente, é sobre as regiões polares, beleza? Pessoal, o que são as regiões polares, né? As regiões polares são aquelas regiões, então, que se localizam nos polos. Aqui está uma imagem, né, de uma das regiões aí da Antártida. Nós temos duas regiões polares, né, pessoal? Quais são elas? Primeiro, pessoal, uma localizada no Polo Sul e outra localizada no Polo Norte. Então, as regiões polares, onde que elas estão localizadas, onde nós encontramos essas regiões, então, chamadas de regiões polares. Primeiro, pessoal, elas se localizam nas extremidades norte e sul do nosso planeta, tá bom? O Polo Sul, pessoal, nós vamos ter a região da Antártida, tá bom? Nós vamos chamar dela de Antártida. E aqui, pessoal, no Polo Norte, nós vamos ter a região do Ártico, tá bom? Então, muita atenção nisso. No Polo Sul, a Antártida e no Polo Norte, o Ártico, beleza? Então, essa é a diferença aí e onde se localizam essas duas regiões, então conhecidas como regiões polares. Pessoal, o que são interessantes? A gente estudar sobre as regiões polares. Ela tem uma grande influência a partir dos polos magnéticos. O que são polos magnéticos, pessoal? É uma força, né, de atração da Terra que nós temos no sentido norte e sul. É esse polo magnético que faz com que a nossa bússola funcione. E, pessoal, e muita atenção, porque os polos magnéticos, eles são diferentes dos polos geográficos. O magnetismo dos polos é responsável pelo funcionamento das bússolas, que apontam sempre para o norte magnético atual, tá bom? Então, na verdade, se vocês repararem, o polo, né, que aponta, pessoal, é esse daqui, ó, esse polo que é atraído, tá bom? Pelos polos magnéticos, e aí a outra parte, que é essa parte vermelhinha, que vai apontar para o norte. Então, aqui nós temos, né, o
a bússola apontando para o norte. E aqui, se você reparar, olha, o norte magnético aqui, né, ele é um pouco diferente do norte geográfico. Isso porque, pessoal, essa bússola ela está no extremo norte, tá bom? Outra coisa, pessoal, interessante. Eu não sei se vocês sabiam, mas os pássaros, né? Como é que eles sabem para onde que eles estão indo? Se eles estão indo para o norte, se eles estão indo para o sul, né? Quando nós temos as migrações das aves por causa do verão ou do inverno. Você deve ter visto isso na TV, no National Geographic. Os pombos, por exemplo. Como é que um pombo ele é capaz de voltar, né, para um determinado lugar? Como é que ele sabe onde ele foi criado? Isso acontece, pessoal, porque os pombos, é um belo exemplo, eles conseguem mapear e sentir o magnetismo da Terra, os polos magnéticos, a partir do seu bico, né? Então, eles usam o bico como uma bússola. Então, eles sabem onde eles estão em relação aos polos magnéticos. Então, eles gravam, né, esse magnetismo no seu bico e ali eles conseguem, então, sempre voltar para aquele ponto, porque eles sabem onde está o norte e onde está o sul, porque o bico deles funciona como essa bússola, beleza? Isso é bastante interessante. Pessoal, a região polar ártica, ou seja, a região que está localizada no extremo norte do nosso planeta, tá bom? Pessoal, primeira coisa, ela é banhada pelo Oceano Glacial Ártico, daí o nome dessa região, né? Polar Ártica, que envolve grande parte do seu território. As águas ficam cobertas por grandes bancos de gelo durante a maior parte do ano. Ou seja, pessoal, a maior parte do ano, esse oceano, o Oceano Glacial Ártico, ele permanece congelado, tá bom? Principalmente ali nos meses, né, do grande inverno. E aí, pessoal, então, nós vemos então esse oceano congelado. O Oceano Glacial Ártico é o menor do planeta e funciona como um receptor da maior parte dos rios do extremo norte. Os rios, pessoal, principalmente do Canadá, tá? A gente vai ver que grande parte desses rios, então, eles desaguam, né? Aqui tem a sua foz no Oceano Glacial Ártico. E quais são as atividades, pessoal, que funcionam nessa região? Também as atividades de pesca e as de caça. A gente vai ver que existe uma população que vive, né, nessa região polar ártica, os chamados Inuits, né? Que muita gente conhece popularmente como os esquimós, né? Vivem aí nessa região chamada, né, de Polar Ártica. Pessoal, e quais são os países aí que são dessa região, né? Alguns deles, os Estados Unidos, a região do Alasca, né? Muita gente se confunde. O Alasca, mesmo não estando unido, né, ao restante do território dos Estados Unidos, pertence aos Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, e existem outros, né, países também que compõem, então, essa região. Pessoal, clima e vegetação que compõem a paisagem polar. Primeira coisa, pessoal, qual é o clima das regiões polares? Pessoal, um clima frio, tá? Nós vamos chamar de clima frio ou de clima polar, beleza? Esse clima, pessoal, que não ultrapassa geralmente os menos 10 graus Celsius, ok? Pessoal, ocorrem alguns fenômenos geográficos e aqui a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Quais são esses fenômenos? Nós vamos ter as banquisas, os inlandes, os icebergs, a tundra e algumas faunas. O que são as banquisas? As banquisas são blocos de gelos que se formam com o congelamento das águas oceânicas. Ou seja, pessoal, as banquisas são aquelas camadas de gelo, tá bom? Aqueles blocos que se formam por causa do congelamento do oceano, ok? Os islandes já são espessas camadas de gelo
formada pela compactação da neve sobre a Terra, tá? Eu chamo de inlandes. Pessoal, os inlandes, né? Os inlandes é comum principalmente no Polo Sul, tá? Na Antártida. A Antártida é um continente. É um continente, pessoal, que foi sobreposto sobre ele, pessoal, até quilômetro de neve, tá? Então, para você chegar no solo, para você chegar na Terra, existe até algumas regiões da Antártida que está a quilômetro, tá bom? Debaixo de neve. Isso porque, então, essa sobreposição de neve é chamado de inlands. Já as banquisas, não. As banquisas é o oceano que se congelam, tá? E aí formam grandes blocos de gelo, tá? Que eu chamo de banquisas. Qual que é a diferença entre a banquisa e o inlandes? As banquisas, pessoal, se você for perfurando elas, no fundo delas não existe solo, não existe terra. Você vai chegar nos oceanos, tá? Vai haver água debaixo dela. Já dos inlandes, não. Se você for perfurando, né, a neve, o gelo, você vai encontrar solo, você vai encontrar terra. Então, essa é a principal diferença entre um inlands e uma banquisa. E um iceberg, pessoal? O iceberg é parte, né, dos inlands que podem se desprender e aí eles vão flutuar, tá? E também das banquisas que podem se desprender e eles ficam flutuando pelos oceanos. Os icebergs são muito famosos, né? Tivemos aí o caso do Titanic, um navio que afundou depois de bater em um iceberg. Pessoal, um iceberg é um bloco de gelo gigantesco, tá? Chega a ser do tamanho de algumas montanhas. E aí algumas pessoas acham, né, ao ver um iceberg, porque o que é visível do iceberg é essa ponta aqui, ó, que fica fora, né, do oceano. Entretanto, a maior parte, mais de 90% de um iceberg está na sua profundidade, tá? Então, a maior parte de um iceberg, ele não é visto, tá? E o Titanic bate exatamente nessa parte aqui, ó, que estava submersa, ok? A tundra, pessoal, a vegetação típica, né, das regiões polares. Nós já falamos isso quando nós estudamos, desde que nós estudamos Europa, nós falamos que a tundra é a vegetação típica dos extremos, do extremo dos polos, né, do extremo norte e sul do nosso país, do nosso globo. E os animais, pessoal, são animais adaptados, né, a essas regiões. Então, são ursos, focas, leões marinhos, baleias, pinguins, renas, vários tipos de peixes. E aí, pessoal, muito cuidado, tá bom? Porque, por exemplo, ursos polares e pinguins, eles são de faunas diferentes. Nós vamos até comentar sobre isso, mas eles nunca se encontraram, tá? Existem desenhos, não sei se vocês lembram do desenho do Pica-Pau, onde nós temos um urso e um pinguim, né? No desenho animado. E esses ursos e pinguins não se encontraram, porque um urso é da fauna do Polo Norte, né? E o pinguim é da fauna do Polo Sul. Beleza? Bom, pessoal, a Antártida. Primeira coisa, pessoal, qual que é a diferença da Antártica para o Ártico? O Ártico, vocês viram que ele é um conjunto de países que formam essa região que eu conheço como Ártico. A Antártida não. A Antártida, pessoal, ela é um continente, tá? Essa é a grande diferença. A Antártida é um continente coberto por gelo. Em outras palavras, a Antártida é um grande inlandes. Ela possui uma grande reserva de água congelada, tá bom, pessoal? Assim também como o Ártico. Como eu disse, existem quilômetros de gelo acumulado sobre, né, o solo da Antártida. E outra coisa interessante é que ela é cercada, né, por três oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Índico
e o Oceano Atlântico. Aqui tem uma imagem de satélite da Antártida. Então, esse é o continente, né, da Antártida, que está no extremo sul, né, do nosso globo. Pessoal, clima, vegetação e fauna da Antártida. O clima, como nós vimos, né, é um clima frio, é um clima polar, é um clima frio, pessoal, e seco, tá? Isso é interessante. Nessa região, a umidade é muito baixa, tá? Não existe formações de nuvem, porque a água ela não se evapora, né? Por conta do extremo frio. A vegetação é escassa, ou seja, também uma vegetação de tundra, formada por musgos, por líquens, beleza? Pessoal, e os animais são as focas, os albatrozes, né? Os pinguins, as baleias, o crio, enfim. É muito parecido também com a fauna, né, do extremo norte, com as suas variações. Nós vamos ver isso depois com mais detalhes, tá? Pessoal, qual é a intenção hoje? É trazer para vocês uma caracterização mais geral mesmo da Antártida e do Ártico, sobre o relevo da Antártida, pessoal. A altura média, pessoal, é de 2.000 metros, ou seja, pessoal, é um relevo parcialmente elevado, né? É um relevo alto. Então, no interior do continente, nós vamos encontrar planaltos, porque está acima de 2.000 metros, e até mesmo montanhas cobertas aí, então, por gelos, ok? Pessoal, nas camadas periféricas, mais para o litoral, nós vamos encontrar as planícies, tá? Ou seja, regiões de menor altitude. Isso significa que a Antártida, ela é mais alta, tem maior altitude no centro, e conforme nós vamos para as regiões periféricas, a altitude ela é menor, ok? Aqui alguns pontos, né, de altitude elevada, o maciço de Vinson, o vulcão ativo, né, de Monte Erebus. Aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui, é uma fotografia do Monte Erebus, que é um vulcão, tá bom? Nessa região. Pessoal, terminado, né, essa explicação, eu queria mostrar para vocês aqui a atividade homework de vocês. Qual que é a atividade homework, pessoal? A atividade de vocês da página 32, beleza? Então, na página 32 de vocês, ó, vocês vão fazer quais atividades? Vamos fazer a atividade número 1, tá? Que pergunta a diferença entre uma banquisa e um inlands, né? Eu já falei que nessa aula a diferença entre uma banquisa e um inlands, você também tem no seu livro, tem aí no capítulo, tá bom? E a outra atividade que vocês vão fazer é a questão número 3, beleza? Então, não precisa fazer a questão número 2. É a página 32, número 1 e número 3. Beleza? Então, número 1 e número 3 da página 32. Postem lá no Google Classroom de vocês. Eu vou abrir para vocês a atividade lá. Então, eu vou deixar a atividade aberta, tá? Então, postem a atividade de vocês lá no Google Classroom, tá bom? Não deixe de postar para que eu possa avaliar o trabalho de vocês, tá bom? Pessoal, no mais é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ainda falar mais, né, sobre as regiões polares, mais 2 aulas aí, mais ou menos, sobre regiões polares antes da nossa avaliação de diagnose, que vai ser sobre Oceania e as regiões polares. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Fiquem à vontade. No mais, pessoal, eu queria desejar a vocês, então, um ótimo dia aí, né? Boa atividade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até sexta-feira na nossa live. Falou, pessoal. Até. Olá, galera, meu povo do 9º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Iris, professora de artes, e hoje eu quero continuar o que a gente já estava falando no vídeo anterior sobre a arte contemporânea no Brasil. Na aula anterior, eu falei um pouquinho da Tomi Otaki,
que é interessante porque ela nos faz pensar sobre a produção contemporânea brasileira, que a partir do século XX se tornou uma arte que quebrou muitas regras. E ela é esse modelo de artista que saiu da caixinha e colocou a arte para o mundo inteiro ver. A partir da década de mais ou menos 1910, a produção artística brasileira ela começa a ser marcada por essas diferentes tendências que a gente chama de arte moderna. E essas propostas, elas estimularam inclusive os artistas a explorar elementos naturais, elementos nacionais e os elementos folclóricos também no Brasil. Então, nos anos 60, o suporte artístico ele passou a ser empregado na realização de instalações e no ambiente. E isso passou-se a ter o nome de performance. E graças aos avanços dessa ruptura da arte moderna, isso se tornou possível. Passou a pensar em arte não apenas como pintura, esculturas, quadros e obras, mas em vários movimentos da arte. O surgimento da arte contemporânea, ela utiliza alguns suportes inusitados, que vão desde a esfera artística musical até mesmo a esfera artística visual. E dentro dos espaços públicos, por exemplo, a gente vê aí as performances de alguns artistas, que são considerados artistas performáticos. E essa arte da performance, ela surgiu graças à arte contemporânea. Alguns movimentos e estilos da arte contemporânea. A gente tem, o primeiro que eu trouxe aqui para vocês, é a arte conceitual. Como o próprio nome indica, essa arte ela trata da expressão de cada artista. Ela é pautada no conceito, nas reflexões e nas ideias individuais de cada artista. Ela não tem muito a ver com a estética, com a aparência e com a beleza. Na verdade, ela tem mais a ver com a atitude mental, com o que o artista quer passar através da sua arte. A gente tem também a body art, que é a arte do corpo. É uma tendência artística contemporânea que surgiu por volta da década de 60, primeiramente nos Estados Unidos, depois ela foi para a Europa, e a principal característica desse tipo de arte é o uso do corpo. E então o suporte artístico é o próprio corpo, e sendo aí a tela para a realização do trabalho artístico. Temos também o hiperrealismo. O hiperrealismo, como o próprio nome diz, ele busca a realidade extrema. O artista, ele reproduz algo de forma como se fosse um reflexo fiel da realidade, só que em proporções maiores. Então, isso é o hiperrealismo. Galera, lá na página 67, vocês têm essa atividade. Ela é uma atividade bem simples. Vocês vão observar essas imagens e escrever um pequeno relato sobre essas imagens. Lá na página 68 também tem a atividade número 1 e a atividade número 2. E na página 69 tem só a questão número 3. Então, são essas 3 atividades que vocês vão fazer. E não se esqueçam, postem dentro do tópico a sua atividade, porque é o meio que a gente tem de avaliar vocês. Galera,
Qualquer dúvida, podem me procurar, estou à disposição de vocês. Não esqueçam de postar as suas atividades, porque, como eu falei, é através das atividades que nós vamos formar as notas de vocês. Então, não deixem de postar nenhuma atividade, beleza? Beijos para vocês. Tchau, tchau.